Senhor, por esse momento, essa oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor. Queremos saudar todos com a paz. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento, por essa porção da Tua palavra que estaremos meditando. Que Teu Espírito possa, Pai, ser nosso instrutor, que esteja, Pai, capacitando, Pai, abrindo nossos entendimentos para que possamos compreender a Tua palavra. Deus Santo, sabemos que, aleluia, a Tua palavra toda ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para exortar. Que nesse dia, Pai, possamos receber de Ti algo, Pai, uma direção para nos conduzirmos bem, para nos tornarmos agradáveis em tudo ao Senhor. Deus Santo, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos ali da Coab, que o Senhor possa continuar derramando suas bênçãos, livrando de todo mal. Abençoa cada um que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então estaremos estudando a nossa lição de número 11, Ezra vai a Jerusalém ensinar a palavra. Temos estudado durante esse trimestre os textos sobre o livro de Esdras, Neemias, o profeta Ageu, Zacarias. Então não é uma lição que nos ativemos só em um livro, mas é como dizem os estudiosos, trata de um estudo de caso. Então a gente vai e volta, chega em determinado tema e elaboramos aquele tema, discutimos aquele tema. Então a gente hoje vai falar quando Esdras ele vai ensinar a palavra ali em Jerusalém, desde seu momento de partida até chegar em Jerusalém. Então a gente vai falar hoje sobre a importância do ensino da palavra, ela que promove, que produz o verdadeiro avivamento. Glórias a Deus. Então, em Esdras, todo professor de escola dominical deve, nesse dia, se espelhar, para que tenhamos também dedicação no ensino, e realmente empregar a nossa vida nesse ministério tão maravilhoso. Glórias a Deus. Então, lição 11 da nossa escola bíblica dominical, que fala do tema, princípio divino em tempo de crise, uma edição lá do ano de 1993, o comentário foi feito pelo pastor Eurico Bergstein. E como já citamos, é uma lição propícia ao tempo que vivemos. Glórias a Deus. Um tempo de crise, um tempo de aflição, um tempo que carecemos de estar firmados em Jesus e estarmos avivando-nos, para que verdadeiramente possamos estar preparados para o momento da volta do Senhor. Glórias a Deus. Sempre contando aqui com a ajuda dos professores, Diácono Evaldo, Diácono Lucas. O Diácono Evaldo está momentaneamente possibilitado de mandar os vídeos, mas temos a participação do Diácono Lucas nesse dia. Glórias a Deus. O nosso textual, lembrando que sempre utilizamos aqui os slides produzidos ali pelo canal Textual, canal do YouTube, que, como eu sempre cito, é um slide de extrema qualidade. Tomara que possamos continuar utilizando. Os irmãos talvez não sei se vão continuar produzindo, mas oramos a Deus para que Deus tome a frente e que esse talento lá do nosso irmão, do presbítero Alan Lima, possa ficar sempre assim à disposição do reino de Deus. O texto áureo da nossa lição é: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 5, parte A. A verdade prática diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Então, Hebreus vai dizer isso, que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, ela discerne pensamentos, intenções. A palavra de Deus ela tem poder de entrar e fazer mudança, fazer transformação na vida daquele que se dispõe, que
recebe a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus está ali trabalhando. Glórias a Deus. A leitura diária na segunda Pedro 1, 16, 21, a palavra de Deus é inspirada. Na terça, 1 Reis 8, 54, 61, a palavra é digna de confiança. Na quarta, Números 23, 18, 23, Deus confirma a sua palavra. Na quinta, Salmos 19, 97 a 104, a palavra de Deus deve ser lembrada. Na sexta, 2 Coríntios 9, 9 a 15, a palavra deve ser semeada. E no sábado, Efésios 6, 17, a palavra é a base da nossa vitória. Né? Então, também os irmãos já são conhecidos aqui no canal ou melhor, na fanpage, né? Na página ali do Facebook da IAD, Glória Coab. A gente sempre compartilha lá o bannerzinho com a leitura diária, também produzida pelo canal textual. A leitura bíblica em classe, irmãos, aqui a gente teve uma modificaçãozinha, porque realmente, conforme nosso irmão presbítero Alain cita, o texto que mais combina com a lição é Neemias 8, de 1 a 12, e não como foi publicada na lição, que colocaram Esdras 8, de 1 a 12. Se os irmãos observarem na lição, vai ver que o texto que a lição traz vem falando a respeito das famílias, dos sacerdotes, daqueles que voltaram com Esdras. Então vai estar dizendo assim: eles, pois, são os chefes dos seus pais, com as suas genealogias, que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. E vai citar então aquelas famílias. Mas quando a gente realmente vai olhar Neemias 8, então a numeração está correta. O livro que talvez foi grafado errado, foi publicado errado. Então, quando a gente vai ler Neemias 8, de 1 a 12, ao invés de Esdras 8, de 1 a 12, é o que conta realmente o fato que estaremos desenvolvendo nessa lição. Então, vamos fazer essa leitura de Neemias. Amém? Na lição, se os irmãos quiserem depois acompanhar, está em Esdras 8, de 1 a 12. Porém, estaremos lendo Neemias 8, de 1 a 12, conforme o slide que nosso irmão preparou, que realmente foi mais propício. Então, vamos fazer essa leitura. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita Matitias e Sema, e Anaías e Urias e Ilquias e Maacéias, e à sua mão esquerda Pedaías e Misael e Malquias e Assum, e Asbadana e Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jeju, e Bani, Serebias, Jamim, e Jacobe, e Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, declarando, explicando o sentido, faziam o que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tissarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia
é consagrada ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Glórias a Deus. Então o texto é o que se encaixa melhor a lição. Amém? Então vamos, ler a nossa lição, meditar sobre ela nessa manhã. Esdras estava ciente de que, para iniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem ela não há identidade espiritual nem moral. Então aqui somos auxílios interagindo aqui com o professor. Então destaca-se esse ponto, que a reconstrução que o povo também carecia era da reconstrução, então, moral e espiritual. Então, é certo que construíram o templo, construíram o altar, o templo, os muros, mas a principal reconstrução, aquela que ia poder gerar a identidade do povo, era através da palavra, através da lei do Senhor. Então era uma construção espiritual e moral. Aquela que Deus começara no deserto, a formar ali um povo que era escravo, é mistério de Deus, Sai um povo escravo do Egito e no meio do deserto ele já se torna nação. Graças ao quê? A lei, graças, como diz, o aio, que Deus colocou para guardar o povo, para ensinar o povo, para instruir, para mostrar ao povo como Deus queria que ele se comportasse. Então, embora eles sem um território ainda, eles ainda errantes ali no deserto, nômades, mas mesmo assim já era o povo de Israel, a nação de Israel. Hoje em dia a gente estuda, que para haver uma nação tem que ter um território. E eles nem tinham território ainda, mas já era um povo que Deus criou, gerou essa identidade neles através da sua lei. Então isso estava destruído, estavam vindo do cativeiro. Então essa reconstrução espiritual também se fazia necessária. Atualmente podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter cristão. Então, aplicando isso para nossas vidas, é a palavra de Deus também que nos torna, que nos estrutura, que nos edifica, que nos faz crescer, Então é a palavra de Deus que também nos dá a identidade de povo de Deus. Glórias a Deus. E molda, transforma a nossa vida, o nosso caráter. A introdução, toda a lição, vai dizer que o grande valor do ensino da palavra de Deus, então é o tema, é o assunto dessa lição. Então veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus está conforme a lei de Deus. Interessante como o rei estava sendo usado por Deus, a ponto dele dizer para Esdras, vá lá e veja se estão cumprindo a lei. Glórias a Deus, Estava tentando fazer uma pesquisa sobre a vida de Artaxerxes, e a gente vê que Artaxerxes é filho de Xerxes. Xerxes é Assuero, também chamado Assuero, que foi o marido de Esther, Então não sei se Esther teve essa influência na vida de Artaxerxes, mas a gente vê que ele tinha um certo temor, Então, lemos aqui em Esdras capítulo 7, verso 23, na carta que Artaxerxes escreve, e manda por mão de Esdras: tudo que se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Então ele tinha um temor. Glórias a Deus. E quando na carta que a gente vai ser tema dos próximos tópicos, a gente vê que ele ordena para que tudo seja feito ali, para que seja abastecido, seja ornado lá a casa de Deus. Então, Artaxerxes envia Esdras, nosso primeiro ponto, nosso primeiro tópico. Então, vai dizer o seguinte: os judeus sobre o domínio dos persas. Então, contextualizando aqui historicamente, a gente vê que
a Babilônia já havia passado, tinha sido derrotado, né? Ciro, então, que era um rei medo-persa, né? Ele domina ali aquela região e os persas, então, passam a, né, a governar aquela região, né? E todo o império. Conforme o nosso pastor Aguinaldo Betti, ele lembra que a Pérsia, né, na atualidade, é o atual Irã, né? E a Babilônia, né, hoje é no Iraque, né? Então, também para nos localizarmos geograficamente. Então, só que a Babilônia tinha passado e agora a Pérsia era o Império Persa que dominava tudo, né? Os judeus que ali viviam passaram a dominar o governo persa, né? A partir do momento que eles dominam o reino, dominam o império, também os súditos, né? Então os judeus passaram a estar, né, debaixo do governo dos persas. E perceberam também que os persas agora eram mais brandos que os babilônicos, né? Então desde Ciro, que havia as profecias, né? Aleluia, que liberta o povo. Então a gente vê que os persas tinham uma outra forma de governo, né? Uma outra política. E eram mais brandos que os babilônios. Os babilônios, né, nunca iam permitir que o judeu retornasse. Mas os persas, né, Deus também no controle da história, né, se utilizou, levantou ali Ciro, levantou alguns reis, como Artaxerxes agora, né? E dá algumas benesses, né, ao povo, aos judeus, né? Os judeus são muito, né, eles têm muitos privilégios, Deus tem muitos privilégios, né, no reinado da Pérsia. Continuavam sendo vassalos, né, mas havia muita diferença do reino da Babilônia. O segundo ponto vai dizer o seguinte: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, né? Então, realmente Artaxerxes aqui na carta, né, vai dizer: esta, pois, é a cópia do rei, né? Capítulo 7, versículo 11. Esta, pois, é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Para mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado para fazer inscrição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está nas tuas mãos, né? Então o rei manda, né, essa ordem para que Esdras vá, né, faça essa inscrição para ver qual era a situação, né, se eles estavam cumprindo não a lei do Império Persa. Interessante, né? Ele manda para que visse, né, para que observasse e consertasse se tivesse algo errado no tocante à lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Só Deus mesmo para usar. Usou o ímpio, né? Usou o rei, né, para dar esse privilégio, né, e ajudar, né? Porque da mesma maneira que Artaxerxes libera Neemias, né, para reconstruir os muros, né, a gente vai ver então que ele manda Esdras nesse tocante espiritual, tocante da palavra. Deus é maravilhoso, né, irmãos? A importante carta que o rei enviou com Esdras, né? Então, essa carta o rei enviou com Esdras, uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras 7, 12 a 26. Então, através desta carta, né, o rei decretou, primeiro, né, qualquer judeu poderia acompanhar Esdras. Então, liberou qualquer um que desejasse, né, poderia acompanhar Esdras. Glórias a Deus. Poderiam levar ouro e prata, né, outro item da carta. Então, despesa, questão de a parte, os gastos, isso não era problema. Os vasos também seriam restituídos, né? Então, se já houvera
sido levado uma parte, né? Que o que ainda restava lá na Babilônia também seriam agora restituídos, né? O que faltava, né? Então ele realmente tinha esse zelo, né? Esse temor. Toda a despesa seria paga pelo rei, né? E também haveria isenção de impostos aos servidores do templo. Então, os levitas não iam ser tributários, né? Havia, né, no dia de Neemias, nas lições passadas a gente viu que ainda se pagavam os tributos, né? E isso gerou muita pobreza. Como falei, né, embora havia os privilégios, né, os judeus, mas eles ainda não eram vassalos, né? Ainda não eram dominados. Havia os impostos. Então o rei isentou os impostos para aqueles que eram servidores do templo. Então os levitas não teriam essa preocupação, né? Realmente eles poderiam tratar da sua função sem essa preocupação de ter que trabalhar para poder pagar os impostos. Plantar tudo, eles poderiam se dedicar, né, à obra ali de levita. E o sacerdote da mesma forma, é claro. Esdras poderia nomear regentes e juízes, né? Então o rei deu essa autorização. Embora Esdras não era o governador, mas ele era aquela autoridade ali, então, espiritual, e poderia nomear regente e juiz nesse tocante da lei. Inclusive o rei diz, ó, se alguém, essa condição, né, de magistrado que já tinha ali, né, de poder nomear, no versículo 26 vai dizer: todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. É claro, também esses juízes, além de estarem, né, inquirindo a questão da lei de Deus, também eles também estariam julgando civilmente no sentido da lei do rei e poderiam aplicar penalidades. Então, Esdras vai com essa autoridade, né? O rei lhe dá essa autoridade. A síntese do tópico 1 é: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Glórias a Deus, né? Então, essa é a síntese do nosso tópico 1. A gente vê como Deus usou Artaxerxes, né? Glórias a Deus. Então, como a gente já falou, a política dos persas era diferente, mas além de ser diferente, né, os judeus tinham tinha esse foco. Deus dava essa, né, movia os reis para abençoar o povo de Deus, né? O povo de Judá. Então Deus é maravilhoso. A gente vê que Deus sempre está no controle. Glórias a Deus. Então realmente, aleluias, a história não escapa da caneta do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, irmãos, tem por título: Esdras ensina a palavra ao povo. Então estaremos passando para o diácono Lucas, que estará nos trazendo as lições do tópico 2 e do tópico 3. Esdras ensina a palavra ao povo, e o tópico 3 vai falar sobre a palavra que Deus deve ser ensinada. Amém? Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vim aqui passar mais uma lição, né? O segundo tópico e também o terceiro. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico vai nos dizer assim: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, e recusando-se à escolha militar oferecida pelo rei para garantir a segurança durante a viagem. Eles e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. E Deus os ouviu e o guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz em Jerusalém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vemos aqui, né, se a gente for olhar o capítulo 8 do livro do Esdras, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver a lista, né, do povo, nisso que o rei Artaxerxes
né, deu ordem para Esdra ir a Jerusalém. Então, o rei dá ordem a Esdra e agora o rei fala para Esdra que para levar o que ele quiser, ouro, prata, né? E nós vemos no texto sagrado que Esdra fez o que o rei mandou, né? O rei entendia que Esdra era um homem temente a Deus. Era um homem que buscava a face de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus, né? Então aí o rei dá ordem e Esdra faz a lista de alguns judeus. E ali ele vai em direção para Jerusalém. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que no caminho, né? Perto do rio, louvado seja o nome do Senhor, do rio Alva, ali o Esdra parou e ali falou para o povo, né? E ali convocou o povo a buscar a Deus em jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós percebemos essa lição, né? Nós vemos aqui a importância, né, de estar no centro da vontade de Deus. A importância de Deus está na direção. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, primeiramente, Esdra convoca o povo a jejuar, a orar a Deus, buscar a face de Deus. E ali se humilhar na face do Senhor. E a Bíblia diz que eles se humilharam e o texto diz que Deus deu vitória para eles. E eles chegaram em paz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus os guardou e os livrou de todos os males. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente percebemos aqui nessa lição que fala a respeito disso, né? A oração, a perseverança, né? Fala a importância de nós orarmos a Deus, né? De nós colocarmos Deus, o Senhor, na frente de nossas vidas. Nós percebemos aqui que não devemos fazer nada sem primeiro consultar a Deus, sem primeiro orar, né? Porque a oração ela é a base da vitória do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Ao segundo tópico diz: quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus. Em Judá, posto para dar a situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Esdras se encontra com Neemias, né? E os dois excelentes homens de Deus, que buscavam a face do Senhor, que não tomava decisão precipitada, primeiro consultava a Deus, estava sempre em oração, buscando a face do Senhor, né? Aí eles ensinam a palavra do Senhor ao povo, né? E ali na festa dos tabernáculos, né? E ali Esdras vai anunciando a palavra, ensinando a palavra ao povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Esdras vai trazer ensinamento para o povo, né? E o povo, louvado seja o nome do Senhor, percebemos na lição que o povo entendeu a mensagem, entendeu a palavra, né? E ali eles vão, comemora, né? Todos juntos, né? Oferece holocausto a Deus. E quando nós lemos aqui o tópico, o quarto ponto, né? Vemos que a palavra, o ensinamento de Esdras para o povo, né? Tornou-se um ensinamento maravilhoso, porque o povo passou a entender o que Esdras estava falando, o que ele estava anunciando, ensinando, né? O povo então começa a se alegrar, né, no Senhor, né? E ali nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, o povo fica maravilhado com aquele ensinamento, né? E eles começam a comemorar, a oferecer holocausto a Deus, né?
Então eles viram o agir de Deus na vida deles, na vida de Esdras, que estava trazendo um ensinamento para aquele povo. Então o povo, né, reconheceu, se humilhou na face do Senhor, e ali nós percebemos que o ensinamento trouxe um arrependimento para o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí quando nós lemos aqui o terceiro tópico, nós vemos a importância, né, de ensinar a palavra do Senhor, né? Porque através do ensinamento traz vida para o cristão. O ensinamento edifica a alma do cristão, da igreja, e traz um aprofundamento, traz, né, vida, traz restauração, né? Tudo isso acontece através do ensinamento da palavra, né? Aí o primeiro ponto vai dizer: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Então perceba que a palavra sempre vai ser, né, ensinada. Sempre Deus levantava alguém, né? E ali a palavra era anunciada, o ensinamento era, né, ensinado para o povo. Os mandamentos de Deus eram ensinados para o seu povo. Percebemos que o povo então, louvado seja o nome do Senhor, entende a importância, né? Aí nós percebemos, trazendo para nossas vidas hoje, nós temos que, né, sempre estar apto para ensinar a palavra de Deus. Porque através do ensinamento, através da palavra de Deus, nós teremos uma vida transformada, né? Nós amadurecemos mais, nós entendemos mais, e Deus nos dá sabedoria, né? Capacidade. Tudo isso acontece através do ensinamento da palavra. É importante para nossas vidas o ensinamento da palavra de Deus. O segundo tópico, ponto vai dizer aqui no terceiro tópico: Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações e guardarem tudo o que lhe tinha mandado, né? Perceba que Jesus, ele sempre ordenou a seus discípulos, né, para que ensinasse a palavra, para que anunciasse a palavra. Porque é através da palavra que nós temos fundamentos. É através da palavra que a igreja vai ter um fundamento, né? A igreja vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então veja que é importante nós lermos a palavra, nós meditarmos na palavra, nós ensinarmos a palavra, anunciar a palavra de Deus, né? Terceiro tópico: o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. A gente vai ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinarem os outros. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, todos aqueles que ensinam, todos aqueles que anunciam a palavra, né, tem que ter uma dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Isso Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fica esse ensino para nossas vidas, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, a síntese desse tópico: a palavra de Deus deve ser ensinada porque é a ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos, né? Então a gente percebe que sem a palavra nós não temos identidade, não temos estrutura, não temos nada. E não há avivamento.
né, real, sem palavras, sem a palavra. Glórias a Deus. Continuando, irmãos, o tópico 4 vai dizer o resultado do ensino da palavra de Deus. Então vamos ver o resultado, o que ocorreu naquela época, né? Mas com aplicação para hoje. Né? Porque o que a palavra produziu nos judeus, ela produz nas nossas vidas também. Glórias a Deus. E nós talvez somos ainda mais privilegiados, porque nós vivemos na dispensação da graça. Louvado seja Deus. Nós já conhecemos, né, os mistérios que estavam ocultos no passado, né? Aleluia. O que a palavra, o que a lei apontava para Jesus, apontava para um sacrifício perfeito, apontava, né, para um mediador. Aleluia. Nós já vivemos isso, porque nós já conhecemos, aleluia, já entendemos tudo que a lei, né, se referenciava, tudo que a lei era sombra, hoje a gente já vemos não mais por sombra. Glórias a Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Primeiro item, que a palavra vai gerar temor, né? Então, Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que temam todos os dias que na terra viver. Então, temor não é medo, né? Temor é reverência, respeito. Né? Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal e se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Glórias a Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de gerar temor, né? Porque quando a gente conhece o nosso Deus, a gente entende como Ele é santo, como nós somos debilitados, como nós somos carentes de andar com santos, de ser santo também. Aleluias. E a gente vai então temer e vai se apartar do mal, não porque o mal possa gerar morte, mas porque, né, nós queremos estar com Deus, nós conhecemos a Deus, nós queremos, aleluias, agradá-lo, aleluias. E esse temor a Deus, essa reverência, esse respeito, a gente não vai querer fazer algo que lhe desagrade, que lhe ofenda. É como um filho que quer obedecer seu pai por amor, né, por temor, né? Ele respeita, reverencia. Então a palavra nos conduz a essa condição de tementes, né? De adoradores tementes a Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus, né? Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras. Né? A gente vai ver lá o que aconteceu naquela época, sabendo que isso se aplica na nossa vida hoje também. Então o que aconteceu quando Esdras ensina, né? A gente viu lá que Esdras sobe ali no púlpito, né? E começa a ensinar, glórias a Deus, a lei, né? Eles já tinham muito tempo sem ouvir daquela forma a lei, como Moisés havia determinado, que de 7 anos não haveria aquele ensino. Então eles já estavam há muito tempo apartados disso, né? Muitos jovens que voltaram, né? Nasceram no cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro, então nasceram gerações novas, né? Ali talvez nunca tinham tido essa experiência. Os anciãos, né? Aqueles que saíram pequeno de Judá, foram para o cativeiro, envelheceram lá e voltaram, esses já tinham alguma experiência, mas os novos não tinham esse momento, essa vivência. Então esses novos, já começa a ensinar, a Bíblia diz que os levitas vão ajudando, vão ensinando o povo, né? Até Neemias também estava nesse ofício ali, Esdras lendo a lei e os seus auxiliares ali ensinando. Então tudo isso gerou o quê? Temor, né? Eles viram, conheceram na lei, né? Quando Deus dizia, ó, ande na minha presença, né? Ser perfeito, né? Quando Deus dizendo assim, aqueles que me obedecem têm bênçãos, o que desobedece das maldições, como diz lá Deuteronômio 28. Quando eles viram, caiu a ficha, né? Perceberam que a situação que eles viveram foi culpa deles mesmos, porque eles tinham tudo para ser abençoados e decidiram, né, buscar a idolatria, buscar a injustiça e acabaram naquela grande prova. Então isso faz com que eles confessem os pecados, né? Eles se apartam dos deuses estranhos, adoram o Senhor, seu Deus, e com ele fizeram um firme concerto. Então, avivamento, né? Glórias a Deus. Então, que confessa, né? Reconhece,
entende, né? Eles não culparam a Deus, dizendo, Deus foi tão mal que nos mandou para o cativeiro. Não, eles tinham, né, eles tinham a condição agora de perceber através da lei, da palavra, que a culpa era deles, né? De que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados. Então confessam, né, se arrependem, se livram dos deuses estranhos, adoram o Senhor e fazem um concerto novo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o ensino da palavra tem esse poder. Glórias a Deus. Conforme a gente vai ver em Neemias 9, né, de 1 a 3, verso 38. A palavra de Deus é o poder de Deus, né? Está lá em Romanos 1,16. Vamos ler aqui um versículo de Neemias. Neemias 9. Bendito é o nome do Senhor. João 3 diz assim, no dia 24 deste mês, se apartaram-se de Israel com jejum, com pano de saco, que traziam a terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão de seus pecados, e das iniquidades de seus pais, e levantando-se do seu posto, leram o livro da lei do Senhor, se deu uma quarta parte do dia, e outra quarta parte, e na outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram o Senhor, seu Deus. O verso 38, e com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Que maravilha, né? Então, é interessante que alguns estudiosos, né, vão dizer que provavelmente aqueles jovens, aqueles que nasceram no cativeiro, né, nem entendia, né, o que estava sendo lido, porque a lei é em hebraico, os mais velhos poderiam compreender, mas por eles terem estado no cativeiro, né, eles não tinham mais aquela, não tinham os ritos, né, não tinham mais, né, todos os costumes, não cumpria todas as cerimônias, né, os ensinos. Então muitos deles já tinham até caído no esquecimento o hebraico, porque lá no cativeiro eles falavam aramaico, né? Todos os povos ali falavam essa língua, né? Aramaica. Então havia necessidade dos levitas, dos outros sacerdotes, né, explicarem aquilo que Esdras lia, né? Então, segundo alguns estudiosos, além de ensinar, tinha que interpretar, né? Traduzir para o aramaico. Glórias a Deus. Mas mesmo assim, né, sem nenhum recurso tecnológico, a palavra varreu assim os corações e glórias a Deus, né? Aleluia. Não precisou de microfone, não precisou de nada. Louvado seja o nome seu. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Algumas manifestações da nova vida, né? Então a palavra vai transformar. Ela não é para ser só aquele momento, né? O verdadeiro avivamento ele queima de dentro para fora, então ele transforma. Então ele não é apenas o movimento, não é apenas a emoção. Tem que gerar, dar fruto, tem que ser nova criatura a partir, né, do momento que nós confessamos e deixamos. Então, algumas manifestações da nova vida. Então isso acontece lá naqueles dias, aconteceu naqueles dias e é uma aplicação prática para hoje, amém? Então vamos ver o que a palavra faz em nossas vidas. O crente é honesto a toda prova, né? Então nós passamos a ser honestos, né? Honestos, sinceros, né? Vamos ler uma referência, Romanos 12, 17. Vamos para o seguinte. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Né? Então, é algo que a palavra de Deus ela discerne, transforma, né? Lava, glórias a Deus, nos modifica. Jamais mente, jamais furta, uma vida moral que é exemplo de pureza, jamais dá falso testemunho de alguém. Né? Então, temos aí todas as referências bíblicas.
E é a nova criatura, né, irmãos? A nova criatura que Jesus, ela não pode manter com requisitos, né? Cada dia a gente mortifica nosso velho eu, para que possamos dizer, não vivamos, ou não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em nós. Amém? O ensino da palavra dá conhecimento, né? Então ela vai nos dar conhecimento, né? Tem uma referência lá em Jó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então respondeu Jó ao Senhor, disse, Jó 42, né? Bem sei que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me, né? Então Jó falava, conhecia Deus de ter ouvido, né? Mas agora ele conhecia de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos ter esse conhecimento de Deus, saber quem é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que temamos, para que possamos confiar nele, para que possamos, aleluia, fazer a sua vontade. Então, pelo conhecimento, podemos. Glórias a Deus. Então, a igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento, lá em 1 Coríntios 1, 5. Aleluia. Com sabedoria se edifica a casa. Aqui é Provérbios, né? O Provérbio 24, 3 vai dizer que com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece, né? Então, é um avivamento, mas tem que formar as vigas, né? As colunas, conhecimento. Então, nós vamos saber o que nos é dado por Deus, alcançamos, né, plena libertação. Também podemos saber que Deus quer que todos conheçam a verdade e saber como agradar a Deus. Então, o conhecimento, através da palavra, nos gera isso, né? Não vai gerar só enfado, né? Não é, como diz lá em Eclesiastes, muitos livros, não gera enfado. Não, o conhecimento de Deus é maravilhoso. Ele nos gera vida. Glórias a Deus, né? Então, também aqui, a Bíblia vai falar, em 1 Timóteo 2,4, né? Que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? E também vai dizer em 2 Coríntios 5,9, né? Que através da palavra de Deus, através dessa transformação, nós agora vamos querer agradar a Deus em tudo, que é presente, que é ausente, sabendo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, a gente quer agradar ao Senhor, através desse conhecimento que a palavra nos dá. Amém? Então, por isso que ela é essencial. Ela tem que estar no centro do culto, né? O culto não pode ser só louvor, só adoração, mas tem que estar centrado no momento que Deus quer falar conosco através da sua palavra e quer nos moldar, nos aperfeiçoar, e que nós desejemos ser agradáveis a Deus. Amém? A síntese então do tópico, o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento, né? Então temos temor, mudamos, somos nova criatura, temos um novo proceder e temos conhecimento e sabedoria para poder cultuar a Deus, prestar a Ele um culto racional, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele faz, confiando, aleluia, crendo e querendo a cada dia fazer a sua vontade, fazer o que lhe é agradável. Amém? O temor vai fazer com que eu não faça o que lhe desagrada. E o conhecimento vai fazer com que eu faça o que lhe agrada. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Próxima lição estaremos estudando a lição 12, Esdras e Neemias combate o casamento misto, né? A gente vai ver que quando Esdras chega, né, em Jerusalém,
ele percebe essa situação, né? Então, uma das primeiras coisas que ele faz, né, instruir sobre isso e resolver essa situação que estava acontecendo ali. A gente vai estudar melhor na próxima lição. A gente vai ver também um ponto aqui da lição que foi citado, vai dizer que quando, né, Esdras chega, né, encontra Neemias, né? Só que também é uma incorreção, né? Porque a Bíblia vai falar que Esdras sai no ano 7. No ano 7 ele vai para Jerusalém, né? Demora cerca de 4, 5 meses a viagem. E Neemias vai no ano 20, né, do reinado de Artaxerxes. Então, Neemias chega depois. Neemias chegou 13 anos depois. Então, a construção espiritual, ela se dá primeiro, né? Então, quando Neemias chega, Esdras já está. Embora também alguns estudiosos vão dizer que Esdras foi 2 vezes, né? Mas Esdras, de qualquer forma, foi primeiro, né? Foi logo um momento ali que o templo depois foi construído, foi inaugurado, né? Amém? Então, que Deus nos ajude, continue nos capacitando, nos orientando, né, guiando nossos passos. Que a igreja do Senhor possa continuar guardada, aleluias, e a cada dia possa conhecer mais o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e sendo avivada, para que possamos resistir esses dias maus e cumprir o propósito de Deus na nossa vida, sabendo que a volta de Jesus se aproxima. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedindo a sua misericórdia e louvando a Ele por tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Aleluia, pela Tua longanimidade, Pai. Aleluia, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Que a Tua palavra venha a ser, Pai, aleluia, o nosso alimento primordial, principal, que nós desejemos, Pai, a Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela nos dá, aleluia, estrutura, nos dá força, nos dá identidade, aleluia, nos aviva, Pai, e nos prepara para viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Deus de poder, Deus de glória, visita nossos irmãos, Pai, vai livrando do mal, guardando seus lares, suas famílias. Pai, livra dessa enfermidade em nome de Jesus. Nos ajuda, que nós possamos brevemente estar junto ali na escola dominical presencial. Nos ajuda, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus santos, abençoa, Pai, cada um que faz a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém.